Irmãos em Cristo Jesus, em mais uma transmissão no nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno. Olha, hoje nós estamos na continuidade da saga A Vida do Messias, falando sobre a biografia de Jesus de Nazaré. Amém? Depois da vinheta, vamos voltar com mais informações. Roda a vinheta. Voltemos agora, meus amados irmãos, estamos agora de volta para falar acerca das 8 limitações humanas de Jesus. Você sabia que Jesus teve 8 limitações humanas? Mas como assim, irmão Bruno? Exatamente. Jesus, ele teve 2 naturezas aqui na Terra. A primeira natureza de Jesus, a natureza humana, e a segunda, a natureza divina. E é hoje, sobre a natureza humana, que nós vamos falar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quero pedir aos irmãos para pegar papel e caneta e a sua Bíblia para anotar as bases bíblicas que vamos trazer das 8 limitações humanas de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Papel e caneta do lado, Bíblia na mão. Vamos começar o nosso ensino, nosso estudo sobre a biografia de Jesus Cristo, a vida do Messias, nessa saga tremenda. A primeira, vamos já entrar aqui, amados, a primeira limitação humana que Jesus Cristo teve, olha, vamos aqui prestar bem atenção no seguinte, como eu já falei agora há pouco, Jesus teve 2 naturezas aqui na terra. A primeira, natureza humana, ele se fez carne. Está lá em João capítulo 1, versículo 14, né? Que prova que Jesus se fez carne. E também 1 João 4, versículo do 1 ao 2. Mas também, além de Jesus ser homem carnal, também Jesus era homem divino, era o próprio Deus em carne, né? E também nós podemos se assegurar em 1 João 5:20, tá bom? Então, vamos lá, começando com a primeira limitação humana que teve o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus teve fome. A primeira limitação humana de Jesus. Jesus teve fome. Fome. Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Abra comigo a sua Bíblia aí, meu querido. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 2. É lá naquela passagem onde o texto sagrado vai falar que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha que maravilha. Muitos perguntam assim, mas irmão Bruno, o Espírito Santo leva nós para o deserto? Leva, meu irmão. Deserto de aprovação, deserto de perseguição, deserto de tentações, e foi para isso que Jesus foi levado até o deserto, para ser tentado pelo diabo. E no capítulo 4 de Mateus, verso 2, vai dizer que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, depois que Jesus jejuou, ele teve fome. Então, essa é a primeira limitação humana que teve Deus na terra. Amém? Vamos para a segunda limitação humana de Jesus aqui na terra. Esse vídeo quero fazer ele bem rápido possível, bem curto, para que não fique muito estendido. Vamos abrir João capítulo 4, verso 7. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 7. A segunda limitação humana de Jesus, quem sabe qual foi? Quem sabe? Sede. Jesus sentiu sede. Capítulo 4 de João, versículo 7, vai dizer:
veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha só, dá-me de beber. Jesus pediu água àquela mulher de Samaria, aquela mulher pecadora. Mas só que... Só acender aqui um pouco a luz. Clareou mais, agora está melhor. Jesus pediu água àquela mulher pecadora de Samaria, porque Jesus sentiu sede. Então, essa é a segunda limitação humana que teve Jesus, que teve Deus na forma carnal aqui na terra. Amém? Estamos falando das 8 limitações humanas que teve Jesus Cristo na sua forma carnal. Amém? A terceira, cansaço. Aonde que está isso, irmão Bruno? O mesmo livro de João, mesmo capítulo 4, no verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Como assim, irmão Bruno? Quase a hora sexta? Era quase meio-dia, meus irmãos. A hora sexta era quase meio-dia. Lá, o horário da época de Jesus, o dia começava às 7 horas da manhã. Das 6 às 7 horas da manhã era a primeira hora do dia, assim quando o sol raiava. A hora terceira era 9 horas do dia. Então você já pode ter uma base que a hora sexta era meio-dia. Então Jesus, ao meio-dia, próximo ao meio-dia, se sentiu cansado e sentou perto da fonte de Jacó. Então, a terceira limitação humana de Jesus, cansaço, relatado em João 4:6. Vamos para a quarta limitação. Essa daqui é tremenda, hein? Quarta limitação. Essa daqui é para aqueles que gostam de dormir muito. Jesus sentiu sono. Jesus teve sono também. Vamos lá. Mateus 8:24. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo de número 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava descansando. Para você que gosta de dormir, descansar a alma, descansar a mente, descansar o pensamento, a emoção e o comportamento é crucial, é muito importante para o ser humano. E Jesus também, como uma forma humana, como um Deus encarnado na forma humana, ele passou esse período que o barco estava ali sobre as ondas, né? Que se levantavam e cobria já o barco dormindo. Jesus dormiu e descansava. E você também tem todo o direito de dormir e descansar a sua mente. Amém? Porque todos nós somos seres humanos e temos essa limitação. Amém? Agora vamos para a quinta limitação humana que teve Jesus. Olha só, as mesmas coisas que nós temos, Jesus também teve. Jesus teve fome, a primeira limitação. Jesus teve sede, a segunda limitação. Jesus se sentiu cansado, a terceira limitação. Jesus teve sono, a quarta limitação. Agora vamos para a quinta. Jesus chorou. Quem é que não chora hoje em dia? Quem não chora? Até as crianças, quando nascem, tem delas que já nasce chorando, né? Tem bebê muito abençoado que já nasce chorando, mas tem outros que já nasce caladinho, quietinho. Tem que levar uma palmadinha para poder dar sinal de vida, glória a Deus. Amém? Vamos lá, Jesus chorou. Aonde que está isso, irmão Bruno? João capítulo 11, versículo 35. Vamos lá, vamos ler comigo. Que vai dizer, é um pequeno versículo, que vai dizer, Jesus chorou. Por quê? Jesus chorou, porque disseram para ele, seu amigo morreu. Ele disse, onde o puseram? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Quando disseram a ele, Senhor, vem ver Lázaro, Jesus chorou, porque a emoção de Jesus falou mais alto, como um ser humano. Nós temos emoções.
É por isso que nós choramos também, porque nós somos ser humano. Não somos seres divinos ainda. Vamos ser quando Cristo vier buscar cada um de nós para morar com Ele, cada um daqueles que estão, detalhe, obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos lá. Sexta limitação humana de Jesus. Está onde, irmão Bruno? A sexta. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo do 12 ao 13, que vai falar que Jesus foi tentado, tentações. Quem nunca teve tentação? A tentação é da carne. A tentação é do ser humano. Quem está no Espírito divinamente não pode ser tentado, mas o ser humano, todavia, é tentado. Jesus, como ser humano, também foi tentado e todos nós estamos sujeitos também a ser tentado, porque nós somos seres limitados. E a sexta limitação de Jesus foi tentado. Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Ou seja, Jesus também foi tentado por Satanás. Então, por que eu e que você não pode também ser tentado por Satanás? Aquele que Deus mais usa é o que mais é tentado por Satanás. Amém? Então temos que entender e discernir e aprender a palavra de Deus, como que é o agir, o trabalhar, o mover de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. A sétima e penúltima limitação humana que teve Jesus, Jesus morreu. Sim, irmãos. Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, porque a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia a pedra do sepulcro foi removida e o Senhor Jesus Cristo, ressurreição eterna, ele ressurgiu dos mortos para a vida eterna. E com isso hoje ele vive e reina na minha, na tua, na nossa, na vossa vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus morreu, Mateus 27, versículo 50. Vamos ver? Mateus 27, verso 50, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Quando se rende o Espírito é quando se morre, é quando morremos, quando o nosso Espírito para de viver dentro de nós e nós rendemos o Espírito, é quando morremos. E Jesus morreu. A oitava e última limitação de Jesus como ser humano, Jesus suou. Quem é que não soa num calor tremendo desse? E Jesus também suou. Você, minha irmã, que está aí na beira do fogão aí, fazendo comer para o maridão, está aí, ó, suando, né? O maridão lá no trabalho, lá, ou arrumando a casa, e você cozinhando para ele, aleluias, e para a família também. Então você também soa, porque você é ser humano também. Jesus, como Deus em forma humana, ele suou. E aonde que está isso, irmão Bruno? Vamos abrir comigo em Lucas, capítulo 22, versículo de número 44 apenas, que vai dizer assim: Lucas 22, 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Então, ali no Getsêmani, Jesus, antes de ser entregue por Judas Iscariotes, o traidor, aos pecadores, aos religiosos do templo naquela época, também tem muitos religiosos hoje em dia, viu? Que mata almas com doutrinas e usos e costumes e etc., tirando da Bíblia uma coisa que não existe. Mas vamos lá. Jesus, antes de ser entregue, ele suou em oração incessantemente, porque Jesus, como Deus onisciente, onipresente e onipotente, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus tinha total onisciência de que iria ser entregue e o que iria passar até chegar no madeiro para ser crucificado por mim e por você que está do outro lado ouvindo
essa transmissão, esse vídeo, né? Então, encerramos aqui. Quero pedir para vocês que se inscrevam no canal aqui, ó, deixe o seu like, gostei, ative o sininho, compartilhe também nossos conteúdos, né? Deixe aqui seus comentários aqui e peço a vocês, amados irmãos, não deixe de compartilhar nossos conteúdos, não deixe mais uma vez de teclar nessa setinha que está aqui embaixo aqui, ó, setinha de legal, ok, joinha. Deixa o seu joinha, o seu gostei, o seu like, para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, que o algoritmo do YouTube possa entender que os nossos conteúdos são aptos para ser transmitido e enviado e compartilhado para mais pessoas, porque estamos trazendo a palavra de Deus sem distorção, com genuinidade acerca das Sagradas Escrituras. Ficamos por aqui e você que nos acompanha, um beijo e um abraço forte no seu coração e ficamos e voltamos na próxima transmissão, se assim Deus nos permitir. Roda a vinheta para encerrar a transmissão.